Sim, entrei. Teve alguma perda? Muitas perdas. Tá? Conte um pouco do seu deserto. Então, vamos lá, vamos começar a entender. O que a gente precisa entender? O deserto não começa quando há a separação ou a traição, o adultério. Não é aí que começa o deserto. O deserto começa dentro de casa. O deserto começa quando há um afastamento desse casal. O deserto começa quando nós começamos a viver vidas diferentes dentro do casamento. Porque o casamento não é isso. E no caso da Alessandra, nós estávamos há aproximadamente 2 anos vivendo vidas distintas. Ela cuidando da carreira dela e eu cuidando da minha carreira, do meu trabalho, da minha vida como um todo. A gente se via pouquíssimo, apesar de estar na mesma casa, de dormir na mesma cama. As relações sexuais eram cada vez mais dispersas, distantes e ruins, porque elas ficam cada vez mais sem atração. Né? A gente começa a se repelir, a gente começa a não se sentir mais atraído, a gente começa a não desejar mais ir para casa, a gente começa a não fazer mais as mesmas coisas juntos. As conversas não são conversas mais com sorrisos e com alegria, são conversas chatas, são conversas de problemas, são conversas sem paciência. A gente começa a liberar um outro e quase que querer que um ou outro vá para os seus compromissos para que você fique só. E isso aconteceu conosco, comigo e com a Alessandra. A partir daí, querido, é isso que a gente precisa entender. Satanás já entrou no seu casamento. As suas convicções, elas já não são as mesmas. E, principalmente, o adultério, ele é somente uma consequência do que está por vir. No meu caso, ele aconteceu da maneira mais, vamos dizer assim, estranha possível, porque eu não procurei, eu não estava atrás de mulher, eu não estava querendo trair, eu não fui para farra beber, não foi nada disso, eu não me vi atraído por alguém e fui atrás. Na verdade, eu estava trabalhando e conheci uma pessoa. E esse envolvimento, que foi muito rápido, em coisa de 1 mês, eu já tinha decidido trair a minha esposa, já tinha decidido ficar com aquela mulher e largar, e sair de casa, e acabar com o meu casamento. E foi exatamente tudo isso que eu fiz. Por que eu quero que você entenda que foi tudo muito rápido? Para vocês entenderem o tamanho da opressão que é Satanás, quando ele gera uma confusão na cabeça de um homem. Quem sou eu, para a gente entender? O Ivan é um homem que sempre acreditou na instituição casamento. O Ivan é um homem que sempre pregou casamento. O Ivan é um homem que ajudou muitas famílias a restaurar os seus casamentos. Nesse canal tem um vídeo, acho que tem 5 vídeos, na verdade, de 2017, quando nós estávamos fazendo uma conferência sobre famílias, e eu fiquei responsável para falar para os pais. Era uma conferência de jovens, e naquele tempo a gente entendeu que nós deveríamos também conversar com os pais sobre a família. E vocês vão assistir, se vocês assistirem esses vídeos, chama-se Inspirando por Cristo, foi o nome dessa conferência, e o vídeo está com esse mesmo título, são 5, né? É uma mensagem que está dividida em 5 vídeos. Vocês vão ver que aquilo que hoje falo aqui sobre casamento, em 2017, ou seja, antes do adultério, antes de sair de casa, eu já falava as mesmas coisas. Eu falo sobre isso há muito tempo, porque de fato é o que creio. Na verdade, tanto eu quanto a Alessandra temos um chamado de cuidado com famílias há muito tempo. Porém,
né, precisamos confessar também aqui que, apesar de termos certeza de chamado há algum tempo, nós não atendíamos a Deus nesse sentido. E nós não íamos por esse caminho. Fazemos muita coisa na obra, mas não íamos trabalhar com família. Ajudávamos famílias pontualmente, mas não exercíamos o chamado e a direção de Deus nesse sentido. Tá? E isso é um erro que nós cometemos, algo que nós hoje já pedimos perdão ao Senhor, e hoje temos tomado a atitude diferente. Se é isso que Deus quer, é isso que vamos fazer a partir de então, desde a restauração. Então, quem é que Satanás estava derrubando naquele momento? Ele não estava derrubando apenas um casal, apenas uma família. Ele estava destruindo naquele momento um casal que recebeu de Deus a alcunha de cuidar e restaurar outras famílias. Então, nesse momento, Satanás estava derrubando muitas outras famílias na face da terra. Preste atenção, queridos. Eu conheci uma pessoa e em um mês, sem se relacionar, sem fazer sexo com ela, sem beijos, sem nenhum tipo de desenvolvimento carnal, que normalmente é o que atrai os homens, eu já tinha decidido que eu ia sair de casa, ia me separar, e que ela ali seria a mulher da minha vida e que a minha esposa simplesmente não prestava mais. Em um mês aconteceu isso tudo. E aí, por isso que eu preciso explicar para vocês que o adultério, que o deserto, ele não começa no adultério. Porque para isso acontecer, muitos dos princípios que eu sempre preguei em Deus, eles já estavam sendo quebrados. Eles já estavam sendo deixados de lado. A minha comunhão com Deus, ela já não era a mesma. Eu já não perdia mais tantas horas estudando a Bíblia, orando, conversando com Deus. Já não era mais o meu maior prazer. Aliás, era um momento onde eu só reclamava, onde eu só vivia triste, de cara feia, resmungando sobre tudo. Tudo estava errado. Eu lembro de algumas frases da Alessandra, nesse período, que era assim: o que está acontecendo com você? Você reclama de tudo. Não tem nada a ver com o que eu faço. De tudo você reclama. E ela falava isso não fazia o menor sentido para mim. Eu continuava reclamando, continuava brigando, continuava resmungando em todos os sentidos. Então, na verdade, Satanás tinha uma porta escancarada sobre a minha vida naquele momento para entrar. E aí, queridos, eu vou conversar com a minha esposa para me separar com toda a certeza e convicção do mundo de que eu estou no caminho certo. E aí, eu vou contar alguns detalhes aqui para vocês que talvez faça sentido na vida de vocês. Minha maior reclamação dentro do meu casamento: você não me ama, você não diz que me ama, você não... Como é que é? Não demonstra, não me respeita, não me admira. Ela está aqui me ajudando, tá? Minhas reclamações com ela. No momento em que eu sento para falar para ela que quero ir embora, ela se declara para mim. Ela diz que me ama, ela diz que não me quer, que não quer que eu vá embora, que chora, vamos conversar, vamos resolver. Ou seja, isso não é uma postura totalmente contrária do que eu reclamava, provavelmente tudo que eu gostaria de ouvir? É. Mas naquele momento a gente está tão cego que eu não quero ouvir isso. E o que a gente faz? O que o adúltero faz quando ele está em volta disso? O que Satanás orienta ele a fazer? Preste atenção. Ó, ela vai fazer de tudo para você não sair de casa. Então, não ouça nada do que ela tem a dizer. E a gente fecha os ouvidos para não se importar com nada. E aí, mesmo que a outra pessoa fale tudo que um dia você quis ouvir, naquele momento, você está como se estivesse anestesiado, vacinado, para fechar os ouvidos e sair de casa.
Porque você acredita naquele momento que sair de casa é a única chance que você tem de ser feliz. E que aquilo ali é uma prisão. Preste atenção. Ao fazer isso, você está fazendo isso, querido, dentro de uma possessão demoníaca. É só vocês viverem aqui agora que vocês têm dificuldade de entender que um dia eu fui capaz de fazer isso. Mas eu fiz, isso é um fato. Está feito. E o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso entender o que aconteceu. Porque se eu não entender o que aconteceu e o que me levou àquele estágio, eu corro um sério risco de entrar nesse estágio novamente. Esta mulher que hoje vive comigo sempre foi a mulher da minha vida. Foi sempre a mulher que eu amei. É a mulher da minha mocidade, é a mulher que eu conheci quando eu tinha 17 anos de idade. É a mulher que eu amei e que amo a minha vida inteira. Não é um amor de verão, não é alguém que eu conheci ontem, é alguém que eu conheço a minha vida inteira. Tudo que sou, tudo que tenho, nós construímos juntos, nós sonhamos juntos, nós estudamos juntos, nos formamos juntos, apoiamos um ao outro, passamos dificuldades juntos, construímos a nossa casa juntos, compramos o primeiro carro, empurramos carro na rua, enguiçamos, viagens de ônibus, aventuras, vida melhor, praia, tudo, a nossa vida toda é uma vida em comum. Eu tenho muita dificuldade, querido, de contar para vocês algo sobre a minha vida que a Alessandra não faça parte. Os nossos sonhos sempre foram os mesmos sonhos. E, no entanto, Satanás entrou no nosso casamento. E por muito pouco, querido, ele não destruiu definitivamente o nosso casamento.